Bom dia, pessoal. Bem-vindo à nossa live Vencendo a Vergonha, adquirindo autoconfiança. Sejam todos bem-vindos à nossa live Um Café pro Treino. Nós estamos na live de número 14, né? E hoje eu vim trazer um assunto que eu acho de extrema importância aí para você que é um profissional, principalmente aí que me acompanha, que é um profissional de educação física, é um treinador, instrutor de academia e personal trainer. Então, a live de hoje eu acho que é de assunto muito importante para todos, né? Todo mundo que trabalha, principalmente para nós treinadores que vivemos dentro da academia e lidamos com muita gente, diversas pessoas aí no dia a dia. Então, esse assunto aqui não é bem conversado nas rodas dos treinadores, entre os profissionais de educação física, mas todo mundo sabe que tem a vergonha. Alguns têm poucos, outros têm muitos. Existem aqueles que são extrovertidos e não demonstram nenhuma vergonha. Até que não tem vergonha mesmo, só que em algum ponto, em algum momento, pode ser que ele tenha algum pouco de receio ou alguma vergonha. Então é esse o assunto que nós iremos tratar aqui na nossa live de hoje. Espero que todos estejam me ouvindo aí. Caso esteja acontecendo algum problema, é só me mandar uma mensagem aqui que eu acabo vendo. Quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, pode estar mandando aí a pergunta que no final da live eu vou acabar respondendo, tá ok? Então esse é Um Café pro Treino e quem está acompanhando aqui, quem está se interagindo aqui comigo, sabe que toda quinta-feira às 8 horas da manhã eu faço uma live. E esse é o único horário que eu acabei conseguindo para fazer, porque depois eu vou para o campo de batalha mesmo, eu vou viver o dia a dia. Eu sempre quero estar perto, entender com realidade, viver a prática ali do dia a dia dentro da academia, para poder depois trazer para as pessoas aí, para as pessoas que me acompanham, para os treinadores, para os instrutores e personal trainer. Então esse é o único horário que eu consegui vago aí, que é um horário mais tranquilo para mim nas minhas aulas particulares, um horário mais tranquilo para eu poder tocar a academia depois aí da nossa live. Então, por isso que sempre ficou esse horário das 8 horas da manhã na quinta-feira. E só para esclarecer aqui, você que está chegando agora, você que está vendo esse replay, seja bem-vindo também. Só para esclarecer aqui, essas lives são criadas então esse conteúdo fica uma semana aqui no feed do meu Instagram e por 2 semanas lá no meu canal no YouTube, Renan Demarque Treinador. E depois eu subo esse conteúdo para uma plataforma onde eu tenho toda a interação e os meus alunos podem estar vendo o conteúdo a hora que quiserem, beleza? Então vamos aí começar esse conteúdo, né? Essa nossa live, que é sobre a autoconfiança, né? O medo aí, uma vergonha. Geralmente as pessoas têm bastante vergonha para fechar uma parceria com alguns donos de academia, com o local de trabalho e fechar também o contrato, né, com um aluno para dar aulas particulares. É sobre esses assuntos que a gente vem falar. Vou falar também das redes sociais e também vou passar a minha experiência, que eu também tenho certo tipo de vergonha e também fico vergonhoso. E no início da minha carreira também foi muito difícil, muito complicado. Para você aí que é meu aluno, essa live ela é um complementar da aula 3 do nosso módulo 3, onde eu falo sobre a autoconfiança. E também é uma aula complementar, uma live complementar da live de número 8, onde eu falo transforme-se. Tá? Então, aqui eu vou abordar somente o assunto vergonha, só que ele encaixa certinho como complementar dessas outras 2 aulas que eu acabei falando aí. Então, a vergonha, ela é um medo, né? É um medo aí que acaba paralisando e bloqueando o profissional. Então, nós devemos sempre estar procurando algum meio de superar essa vergonha e de conseguir eliminá-la por completo, aí, principalmente para conseguirmos trabalhar no nosso dia a dia. Mesmo que você não elimine 100%, mas pelo menos você tem que tentar mascarar ela
e tentar resolver a situação aí dessa questão de vergonha, a fim de continuar sempre fazendo o seu melhor. Porque se você deixar a vergonha assumir o controle, ela te paralisa. E você não vai trabalhar com eficiência, não vai ser um bom profissional. Vai ficar sempre atrás da vergonha. Você tem que ir à frente, né? Você tem que vencer esse medo, vencer esse bloqueio que é a vergonha. E o que você deve fazer, antes de tudo, primeiramente, o que você deve fazer para vencer a vergonha? No meu entendimento, das pessoas que eu já acompanhei por mim mesmo, o único jeito de você vencer a vergonha é praticando, é fazendo. Vai lá e faz. Faz com vergonha mesmo. Vai repetindo, vai repetindo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Que vai chegar uma hora que você, no seu fazer, o modo que você vai lá e tenta negociar com as pessoas, apresentar suas aulas particulares, tentar fechar suas aulas particulares ou tentar ir arrumando emprego, fixar num lugar, é que significa que você está tentando, você está repetindo aquele processo. No momento, você fica meio bagunçado, fica embaraçado. Só que de tanto repetir, você vai adquirindo a sua naturalidade na forma de entregar o seu trabalho, na forma de tentar negociar. E isso vai te dando mais confiança, porque está recebendo a sua personalidade naquele trabalho. E assim a sua vergonha vai sendo vencida. Quando você começa a trabalhar em um local, você tem uma vergonha. Só que você vai ali constantemente, vai adquirindo o hábito de estar ali, vai adquirindo o hábito de fazer os afazeres do trabalho, e essa vergonha vai deixando de existir. Então, uma forma de você vencer a vergonha é fazendo, sempre repetindo. Até mesmo aqui nas redes sociais, que eu sou bem vergonhoso, e vou falar mais sobre isso no assunto, porque eu trago uma lista de tópicos para ir seguindo para vocês. E no começo eu tinha muita vergonha, hoje eu ainda posso ter, eu ainda tenho uma vergonha, só que de tanto fazer, de criar esse hábito, de ir fazendo as lives, de ir fazendo as aulas, de ir construindo conteúdo na frente de uma câmera, esse medo, essa vergonha vai deixando de existir. Por isso que é muito importante praticar. O hábito da repetição, então, é o que faz e garante você vencer o medo da vergonha. Então, é onde você assume a sua naturalidade, você vai transmitindo ao seu trabalho quem você realmente é, e essa vergonha vai abaixando. Então sempre faça, apenas faça, né? Como diz a frase aí, vai repetindo. O outro ponto para você vencer a vergonha é a questão do conhecimento. Eu já fiz aulas, nós temos aulas nos nossos módulos e também as lives. Conhecimento é poder apenas em potencial. Se você é um profissional de uma determinada área, no nosso caso aqui eu abordo bastante a academia, musculação, educação física, né? Com um assunto mais voltado ao treinamento resistido, musculação. E se você não tem conhecimento sobre essa área ou a determinada área de profissão que você exerce, é óbvio que você vai ter vergonha de conversar com uma pessoa. Porque aí vai te dar um medo da pessoa fazer alguma pergunta que você não saiba responder e você vai ficar com vergonha se isso acontecer. Todo profissional tem um pouco de receio sobre esse assunto, sobre essa questão, quando eles estão iniciando, quando são estudantes ou quando começou a carreira. Nossa, se chega uma pessoa lá e faz uma determinada pergunta e eu não sei responder, vou ficar acanhado, vou ficar com vergonha. Isso é comum, isso é normal de se acontecer. É por isso, então, que um profissional, principalmente um profissional que lidar com muitas pessoas como a nossa profissão, precisa estar constantemente estudando. Para se, caso isso acontecer e receber uma pergunta, ele saber o que responder ou saber como sair dessa questão, né? Com naturalidade, sem demonstrar vergonha. Porque o que prejudica também o profissional é demonstrar ao cliente, ou demonstrar algum parceiro, demonstrar a pessoa que está querendo contratar ele, o medo. O medo fica expresso, a vergonha fica expressa na cara, que o cliente não vai querer te contratar. Então, se você tem essa confiança de ter conhecimento, a sua vergonha também abaixa, ela diminui. Por isso que é extremamente importante estar sempre estudando. Só que lembrando, conhecimento é poder apenas em potencial, não significa que você tendo todo o conhecimento do mundo,
e não saber aplicar isso na prática, ou não saber acoplar uma ideia de trabalho nesse conhecimento, também não vai funcionar. Porque todo conhecimento enraizado somente na sua cabeça, sem colocar isso para o mundo, não vale de muita coisa. Ele é apenas um poder em potencial, que quando você começa a colocar isso na prática, transmitir para as pessoas, aplicar aí, no nosso caso, aplicar nas pessoas em questão de treinamento, ou saber negociar para você usar esse conhecimento que você tem, aí sim o seu conhecimento se torna poderoso, porque você está colocando isso na prática. Sejam todos bem-vindos aí, bom dia aí, Jéssica. Então, essa questão da vergonha, ela deve ser de alguma forma driblada pelo ato da repetição e principalmente tendo autoconfiança quando você adquire bastante conhecimento sobre a sua profissão, sobre a área em que você atua. Outra questão que dá bastante confiança para você conversar com as pessoas, porque a maioria dos profissionais, principalmente educadores físicos, instrutores, bom dia, Jéssica, seja bem-vinda aí. Então, a maioria das pessoas aí que tem essa vergonha é pelo fato de não conseguir conversar com uma outra determinada pessoa. É por isso que eu sempre falo para vocês aí que me assistem, para os meus alunos, que é importante se tornar um pouco aí autodidata, que é conseguir conversar sobre determinados outros assuntos. Por quê? Porque cada pessoa gosta de um assunto diferente do outro. Então você pega um cliente que às vezes faz direito, ele gosta de falar certas coisas. Você pega alguns clientes que gostam de falar de outro tipo de esporte, você pega um cliente que sabe falar de uma outra questão. Então cada cliente tem as suas particularidades. E quando você é uma pessoa autodidata e consegue conversar numa boa com cada uma dessas pessoas, a sua vergonha também abaixa, porque você consegue criar um diálogo com aquela pessoa. Se você só sabe falar determinados assuntos, só gosta de falar das coisas que você realmente gosta, você não vai conseguir criar um diálogo com o seu cliente. E isso vai dificultar. E aí, na hora que você for conversar com aquela pessoa, não vai sair muitos assuntos ali. E aí vai ficar mais aquele cri-cri e às vezes você pode ficar com mais vergonha ainda porque não está conseguindo puxar assunto. E isso faz a diferença, isso realmente é importante. E isso me ajudou bastante na hora de eu fechar vários contratos com aulas particulares, de negociar com os meus parceiros, né? Fez toda a diferença porque a gente sentava, conversava, ficava num lugar mais confortável. E isso só vem quando você se torna um autodidata em determinados assuntos, porque se ele puxar um assunto lá que ele gosta, você consegue ir aí criando alguns diálogos e tendo uma boa conversa com aquela pessoa. Então, o ato de conversar com uma pessoa, né, de conseguir aí quebrando esse gelo, também vai receber suas características de naturalidade, como eu falei, na hora que você começar a fazer isso e praticar e praticar e praticar, e isso vai fazer a sua vergonha diminuir um pouco. Deixa eu só contar um pouco da minha história aqui para vocês, de quando eu comecei a trabalhar. Então, um dos meus primeiros empregos foi em um foto. Então, eu mexia ali com edições de foto, fazia filmagens de casamento, algumas coisas assim. Só que como eu trabalhava dentro de um laboratório, né, com edições de foto, eu ficava muito dentro de uma sala. Né? Por muito tempo ali da minha vida, eu fiquei 5, 6 anos ali dentro de uma sala. Então, eu praticamente conversava com 2, 3 pessoas. Não tinha aquela comunicação tão fluente, não conseguia falar com as outras pessoas. Tinha uma certa dificuldade ali, porque eu só ficava trancado dentro de uma sala. E eu queria algo diferente para minha vida. Então eu queria empreender. E só ali estava me bloqueando, estava me atrasando nessa questão. E chegou um dia, eu conversei com o meu patrão e eu comecei a trabalhar um pouco mais em contato com os clientes. Então nas festas que eu ia, comecei a adquirir esse contato maior, até que então depois eu abri uma loja de suplementos. Saí do foto e montei uma loja de suplementos. Quem aí já assistiu às aulas que eu fiz aí da minha trajetória, sabe aí que eu estou falando desse processo que eu acabei passando. Só que trazendo aqui para o nosso assunto de hoje, que é a vergonha, eu tinha essa vergonha de chegar até os clientes e falar com eles. Porque eu estava muito preso, não conversava com praticamente ninguém e o meu núcleo era muito fechado. E aí, quando eu abri a loja, eu tinha que ir vencendo esse medo. E aí eu comecei a ter contato mais com clientes, os clientes chegavam até mim, eu ia conversando, né? Desde quando eu comecei a vender suplementos avulso dentro de casa, porque eu comecei assim, eu tentei buscar o máximo de conseguir criar diálogos aí
com as pessoas. Seja bem-vindo, César, aí. Nós estamos aqui na nossa live 14, falando sobre autoconfiança e como vencer o nosso medo aí, nossa vergonha. E quando eu comecei a vender os suplementos, eu tive um contato maior aí com os clientes, né? E aí, assim, eu fui quebrando o gelo, fui conversando com eles, essa questão do autodidata, né? De começar a conversar os assuntos que eles gostavam ali. Se tem algum assunto que eles falavam, que eles gostavam e eu também gostava, então fluía de uma forma melhor. E isso foi quebrando o meu gelo, né? Eu fui saindo daquele mundo que eu era dentro do foto, né? Numa salinha, com apenas duas pessoas que eu conversava ali o dia inteiro. E fui expandindo a minha conversa para várias pessoas, porque aí eu já estava vendendo suplementos, já estava montando a loja. Então eu comecei a me tornar mais confortável em falar com as pessoas. E isso faz a diferença. Então, quando você estiver começando na sua carreira profissional, se você conseguir ir quebrando o gelo e ir conversando com as pessoas, de diferentes tipos de pessoas, faz toda a diferença. É por essas questões também que eu não sei se vocês já viram, que aquelas pessoas que viajam bastante conseguem ser muito mais letreiras e conversar com as pessoas. Porque as pessoas que viajam, elas conversam com pessoas de outras naturalidades e de outras particularidades, com cabeças totalmente diferentes das pessoas que convivem com você ou na sua cidade. Por isso que essas pessoas que viajam bastante têm uma mente um pouco mais voltada, um pouco mais aberta, porque elas conversam com várias outras pessoas. E isso diminui a vergonha dela de conversar com outras pessoas. E isso faz, sim, toda a diferença. E aí, quando eu fui quebrando esse gelo de conversar com as pessoas, depois passou um tempo, eu entrei, né, fiz a parceria, abri a academia. E aí, quando abriu a academia, veio pessoas em massa. Eu ainda tinha vergonha de conversar com as pessoas, tinha algum receio, só que ali, como veio as pessoas em massa, eu percebi uma coisa, que não tem diferença entre as pessoas. Nós somos seres humanos e somos todos iguais. É claro que cada um tem a sua particularidade, cada indivíduo, cada pessoa é diferente um do outro. Mas é essa nossa indiferença que nos torna iguais, porque nós somos seres humanos. Então ali, olha só, então imagina, porque muitas pessoas têm essa dificuldade, não conversam muito com as pessoas e de repente, principalmente aqui, né, profissionais de educação física, os treinadores, aí eles vão para dentro de uma academia para trabalhar como instrutor ou tentar fechar as aulas particulares sendo personal trainer. Aí eles ficam com vergonha de conversar com as pessoas ou com medo, né, de não demonstrar um conhecimento que tem, e eles vão acabar falando com diversos tipos de pessoas diferentes. Encontram pessoas de alto padrão, pessoas com maior poder aquisitivo, com menor poder aquisitivo. Eles vão acabar conversando com pessoas aí que são médicos, doutores da lei, né, juízes, pessoas, enfim, de qualquer profissão. E aí eles ficam com vergonha, porque cada tipo de pessoa é de um jeito. Principalmente aquelas pessoas que têm o maior poder aquisitivo, que são médicos, doutores, juízes. Eu encontro bastante dificuldade nesses estagiários, nas pessoas que estão começando, para ir conversar até com aquelas pessoas. E isso eu também enfrentei no meu início. Só que uma coisa que eu percebi é que nós todos somos iguais e não devemos ter vergonha nenhuma de falar com essas pessoas, de tentar negociar com elas com aulas particulares, de atender eles dentro da academia. São comuns, são pessoas como você, não precisamos ter vergonha de nos comunicar com eles. É claro que se você tiver um poder de comunicação muito baixo e a sua cabeça muito fechada, você conversar com uma pessoa que é totalmente autodidata e uma pessoa que é extremamente inteligente, você vai ter um pouco de dificuldade. É por isso que eu sempre falo e recomendo aos meus alunos que é muito interessante estar sempre conhecendo coisas novas, lendo livros para se tornar autodidata e sempre adquirindo conhecimento. Para que quando você tiver com essas pessoas que são muito inteligentes, você conseguir conversar numa boa. E sempre vai ter um assunto que vocês vão conseguir conversar e fazer a conversa fluir, dando conforto. Porque todo mundo se interessa por algum tipo de coisa. E quando você conseguir acasalar isso daí, conversar com o seu cliente numa boa sobre um determinado assunto, as coisas vão fluir. E você vai perder a sua vergonha, vai diminuir a sua vergonha.
Então, olha só, quando eu comecei a trabalhar dentro da academia, mesmo eu tendo um pouco de vergonha de falar com as pessoas, eu percebi que é tudo normal. É só você criar diálogos muito gostosos de falar com essas pessoas, com qualquer um. Seja ele um servente de pedreiro, né, ou um doutor aí, que nem eu falei, você vai conseguir conversar numa boa se você for autodidata, se você for fluente nas suas conversas e não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Dentro da academia, quando comecei ali com os estagiários, hoje são profissionais ali, tem o Gabriel, a Tarsila, eles também tinham muita vergonha. E aí, hoje, se você vai lá, eles dominam o território e conversam com qualquer pessoa. Eu lembro que numa uma ocasião eu falei pro Gabriel, vai lá, atende fulano de tal ali. E ele tinha um poder aquisitivo muito mais alto e é uma pessoa bem conhecida. O Gabriel, você tá doido, rapaz? Eu tenho vergonha, eu vou lá falar com o cliente e tal. Rapaz, dá até vergonha. No início dele, ele era novinho. Hoje, ele fala com qualquer pessoa. Porque ele repetiu isso daí. Ele criou o hábito de repetir e foi ficando fluente em conversar com a pessoa em qualquer assunto. E isso deu para ele confiança. E essa confiança é o que fez abaixar e diminuir aí a vergonha dele chegar até o cliente e conversar. E todos os profissionais que estão começando agora têm que sempre estar tentando driblar aí essa questão da vergonha. E você consegue ter essa autoconfiança quando você é autodidata e consegue conversar com as pessoas em qualquer assunto. O que bloqueia um instrutor da academia, em primeiro de tudo, é essa vergonha, né? E principalmente aí uma pessoa que está começando agora, você que é estagiário, que vai para o mercado de trabalho, você que acabou de se formar. O que bloqueia um instrutor aí dentro de começar a profissão, dentro da academia, é a vergonha de ir procurar um emprego, de deixar currículos. Esse é o número um. As pessoas têm vergonha de ir até a academia para procurar um emprego, tentar deixar o currículo ali, falar e tentar negociar alguma coisa com o dono da academia. Então, essa é uma realidade. Só que esse medo, geralmente, ele é vencido pela necessidade. Então, a pessoa precisa trabalhar, gosta de trabalhar com aquilo, acabou de se formar e ela tem necessidade de arrumar um emprego para ter uma renda. Então, essa vergonha vai ser vencida pela necessidade. Então, muita gente vai lá atrás da academia tentando trabalhar pela necessidade. Então, só que mesmo assim ela tem vergonha. Só que quando você for lá fechar a parceria com o dono de academia ou tentar procurar o seu espaço no mercado de trabalho, vai com a sua mente aberta e disposta a conversar da forma que for, né? Por isso que você e também demonstrar toda a sua confiança. Você precisa demonstrar sua confiança que você conhece o seu trabalho. Por isso que é importante você sempre se preparar no seu conhecimento. Mas a primeiro de tudo, vai e tente não demonstrar que você está com vergonha, que você está com medo ali. Você pode até assumir que você tem vergonha, mas seja autoconfiante. Porque se você transmitir confiança para uma pessoa, ela vai confiar em você e vai querer te contratar. Ninguém quer contratar uma pessoa que não tem confiança em si próprio. Primeiro de tudo, você tem que confiar em si mesmo. Por isso que aqui que eu estou falando da autoconfiança, adquirindo autoconfiança. Você tem que acreditar e confiar em si mesmo. Depois que você estiver acreditando e confiando em si mesmo, é que você vai conseguir transmitir isso daí para uma outra pessoa. E aí ela vai te contratar, ou ela seja de aulas particulares, né, ou seja de como funcionário, que aí um patrão te contrata para você poder estar atuando ali no mercado, no local de trabalho. Então você tem que vencer isso, daí é uma necessidade que você realmente tem que vencer. Um outro ponto que bloqueia muito o instrutor, estou falando especificamente agora para instrutor de academia, é a vergonha de chegar até o cliente na hora de ajudar. Eles não chegam. Então, o que acontece com o instrutor de academia? Ele fica muito parado num canto, com os braços cruzados ou mexendo num celular. Isso acaba com o instrutor de academia. Aqueles instrutores que ficam assim parados, não ajudam as pessoas, fica panguando, mexendo no celular ou conversando somente com um determinado cliente, ou ajudando só quem ele quer, isso acaba com o profissionalismo daquele instrutor. Por quê?
Porque as pessoas não vão querer contratar uma pessoa assim. As pessoas, se forem contratar um profissional de educação física, principalmente quando a questão é de personal trainer, vai contratar uma pessoa que tenha altamente confiança, que seja dinâmico e que realmente trabalhe. Demonstra que gosta daquilo, que está ali para atender aquela pessoa. Então, aqueles profissionais, principalmente aqueles que ficam parados, não vão ter interesse de outras pessoas para contratar em aulas particulares. E os patrões também não vão ficar felizes em ter aquele instrutor ali. E logo, quando aparecer a oportunidade de chegar uma pessoa mais dinâmica e melhor, que demonstra mais serviço e que não tenha vergonha de fazer o serviço, vai acabar realmente trocando aquele profissional. Só que eu sei que muitos instrutores não chegam até o cliente para ajudar, oferecer ajuda, ver se está tudo bem, pela vergonha. E como que esse profissional então deve quebrar essa vergonha e ir adquirindo esse hábito aí de ajudar as pessoas? Como eu falei antes, pela prática. É o hábito de repetir o que precisa ser feito. E aí eu tenho um conceito que eu sempre ensino os meus alunos, os profissionais que estão ali junto comigo, que é um conceito de rodar a casa. E aí, quando você tiver nesse conceito de rodar a casa, vai fazer toda a diferença para você. Porque você vai quebrar o gelo, vai ir perdendo a vergonha e dando a sua naturalidade de chegar até a pessoa, até o cliente. E isso vai te dando uma autoconfiança de chegar e perguntar se a pessoa está bem, está realmente precisando de ajuda, se está ali com alguma dúvida, se você poderia ajudar, se você quer que se a pessoa quer que monte um treino, que você poderia ajudar ela nessa questão. E como que você faz esse conceito de rodar a casa? Com uma simples pergunta, é simples isso. O cliente está fazendo exercício, ele parou ali de fazer, ou ele está fazendo, só chega nele e fala assim, e aí, tudo bem? Posso te ajudar? Aí ele fala assim, não, tá tudo bem. Você fala assim, ó, se precisar de alguma ajuda, me avisa. E você sempre tem que estar rodando a casa mesmo. Dinâmico, não parado num lugar. Você pode até parar num ponto, olhar se tá todo mundo fazendo, se tá olhar, né? Para ter uma visão mais panorâmica. Ver se alguém precisa de ajuda, que aí se você perceber que alguém precisa de ajuda com alguma dificuldade ou que está com a carga mais alta, você corre até aquela pessoa para ajudar. Mas você fica parado ali apenas por um tempo, alguns minutos no máximo, e logo você já começa a andar de novo, passando por cada cliente que estiver dentro da sala de musculação, perguntando, tudo bem, posso te ajudar? Tudo bem, posso te ajudar? Tudo bem aí? Ó, se precisar de mim, dá um toque, me chama. As pessoas vão falar primeiro momento que tá tudo bem. Mas aí você já está quebrando o gelo, você já está fazendo o primeiro contato com a pessoa. Logo, quando você passar na segunda, na terceira vez, ela, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você já começa, ela já começa a ter confiança em você. E ali você vai desenvolvendo a conversa sobre o seu profissionalismo, sobre as questões da sua profissão. E aí você vai adquirindo confiança com a pessoa. Porque a pessoa não te conhece. E ela também tem uma vergonha, às vezes, de falar com o profissional. Então, no primeiro momento, você não vai chegar lá e desenvolver uma conversa com ela. Só que, de acordo com o que você vai fazendo isso, vai quebrando o gelo. Se você não chega lá na pessoa, é muito difícil aquele cliente ficar vindo perguntar para você. A responsabilidade é sua. Quem é o profissional dentro da casa é você. Então, é você quem tem que ir lá e tentar fazer o contato com aquela pessoa. É sua responsabilidade. Então, vai lá, coisa simples. E você vai adquirindo a sua naturalidade nisso. Como eu já falei em outras aulas, eu mesmo tenho a minha naturalidade, a minha particularidade. Os meus clientes lá na academia, quando eu estou rodando a casa, às vezes eu só chego e faço assim. E aí, aponto para ele, faço assim, tudo bem? Eles já sabem, não, beleza, tá tranquilo. Ou senão eu já falo, ó, vem cá, não, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, ó, me ajuda a mexer nessa máquina. Troca aqui para mim, você pode pegar esse peso, você pode colocar ali e tal, porque eu não aguento, então... São várias questões, né? Então é só você de estar tentando fazer um contato. O que eu quero dizer aqui para vocês, você tem que quebrar o gelo, perder a vergonha e tentar de alguma forma fazer um contato. Nem que se for por expressões, que nem eu falo assim, ou simplesmente coisas simples. E aí, tudo bem? Quando você, a primeiro momento, você pode até se sentir desconfortável fazer isso no primeiro momento. Só que isso vai, pelo hábito, pela repetição, vai ficando natural, vai ficando natural, vai ficando natural e você vai dando a sua particularidade e depois você faz isso daí de olho fechado, se precisar. Chega na academia, na hora que você vai entrar no seu horário de trabalho, roda todo mundo cumprimentando, né, do seu jeito.
O Gabriel lá, que trabalha com a gente, se ele chega no lugar, ele é um cara que quer apertar a mão de todo mundo. Então ele vai cumprimentar as pessoas apertando a mão. E isso fez ele perder a vergonha. Eu já não sou tão sinestésico, eu não aperto a mão de todo mundo, dou toque, né? Hoje em dia é mais toquinho, mas eu cumprimento, vou até o cliente, seja onde ele estiver dentro da academia ali na sala de musculação, e eu falo, tudo bem? Beleza? Precisando de ajuda? Coisa simples. Isso quebra o gelo, isso quebra muito a sua vergonha e te deixa mais próximo do cliente. Isso é um detalhe bobo que o profissional que está começando não faz. Só que faz toda a diferença pro cliente. Outra questão também, outra dica que eu quero te dar aqui, você que está começando aí agora, que é instrutor, personal trainer, está trabalhando na academia, ou seja lá onde você quer trabalhar, mesmo que for aí em qualquer outra profissão. Você tem uma vergonha? Beleza, isso daí é uma coisa que acontece nos seres humanos. Existe essa questão da vergonha. Mas uma dica que eu quero te dar é que quando você está começando no seu trabalho, uma dica que você pode fazer, um hábito que você pode adquirir, é chegar e tentar fazer uma amizade com os donos. Pelo menos ali um contato, ficar próximo com os donos e os funcionários. Então, se você vai até a academia e vai começar a trabalhar de instrutor, seja parceiro dos donos, né? Tenta ali criar alguma amizade com os funcionários ali, com os outros trabalhadores, tentar gerar cooperação entre os outros profissionais e tentar ali, a primeiro momento, ficar à vontade naquele ambiente. Por quê? Porque você tem que fazer aquele ambiente se tornar o seu habitat. Quando você está no seu habitat, você não tem vergonha. Aí você vai ter autoconfiança e você vai ali adquirir mais confiança para atuar e trabalhar da sua forma. Porque você não tem vergonha dentro da sua casa. Ali é seu habitat. As pessoas de fora que vêm ali, você não tem vergonha nenhuma de receber elas. Você conversa com elas ali da forma que for, porque você está dentro do seu habitat. Então, outra questão que eu indico, que eu auxilio e tento deixar ali para as minhas pessoas que trabalham comigo, é essa questão deles se sentirem à vontade, porque se o profissional que estiver ali dentro da academia estiver à vontade, ele se sente dentro do habitat dele. E aí ele diminui e perde um pouco a vergonha, que vai fazer a diferença na hora dele entrar em contato com o cliente. E eles ficam muito mais à vontade. Então, quando a Tarsila que está ali com a gente, trabalhando com a gente, quando ela começou, ela era vergonhosa. Ali ficou tão confortável para ela, o habitat dela ali se tornou tão natural ali para ela, que qualquer pessoa que for lá hoje, ela atende sem nenhuma vergonha. E tem toda a naturalidade dela, todo o jeito dela de atender todos os clientes. E muitos clientes gostam dela devido a isso. E qualquer outra pessoa que está ali, né? Todos que começou ali dentro da academia tinham uma certa vergonha. Até mesmo dentro, na secretaria tinha uma determinada vergonha ali de atender as pessoas. Por quê? Porque não viviam aquilo. E chegam pessoas de diversos tipos, de diversas naturalidades, diversas formas diferentes. Só que aí, pelo hábito da repetição, a vergonha foi deixando de existir. Por isso que é importante você sempre repetir a forma com que você faz para ir perdendo essa vergonha. E isso vai fazer toda a diferença. O que também acaba bloqueando, né, o personal trainer é ter a dificuldade de falar e transmitir as suas ideias e opiniões. Então vamos supor assim, você vai contratar, uma pessoa vai contratar um personal trainer. Você vai fechar ali a parceria com um cliente, você vai ser personal dela. Aí você, como profissional, tem vergonha de transmitir as suas ideias, seus pensamentos e suas opiniões. Isso não pode deixar acontecer. Você tem que ter autoconfiança para falar sobre a sua profissão. Você é profissional disso. Você se preparou para isso. Você estudou para isso. Ou pelo menos deveria estar estudando sempre. Porque os clientes vão estar sempre vendo as redes sociais. Eles vão estar ali vendo sobre treinamento. Vai aparecer vídeo para eles de determinado exercício. Profissionais falando de determinado exercício. De como trabalhar o músculo e tal. E aí depois ele vai pegar essa informação e te questionar. E se você tem autoconfiança na sua profissão, no seu conhecimento, e você estuda, na hora que essas perguntas chegarem a você, você sabe como responder. Fala, não, é assim, 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 assado.
é isso que está acontecendo. Você não pode transmitir vergonha ou medo para o cliente. Além do mais, se já é aula particular, ele está te pagando um valor mais alto. E você tem que valorizar esse valor mais alto que ele te paga. E como que um profissional de educação física e o personal trainer deve valorizar? Estudando, adquirindo mais conhecimento. Você não precisa saber hoje, no momento, tudo sobre a sua profissão. Mas você tem que ser um profissional que está em constante crescimento. É isso que faz a diferença. Às vezes, o cliente não quer contratar o melhor profissional de educação física, mas ele quer contratar aquilo que eu falei, o que lidar melhor com ele. E qual que lidar melhor com ele? Que sabe conversar, que é autodidata. Só que ele também vai querer contratar uma pessoa que está em constante evolução, não aquele que está parado, que está sempre ali sem querer evoluir. Então é muito mais gostoso você contratar um profissional que já sabe, que é bom, só que você também sabe que ele está sempre querendo evoluir, melhorar. Isso faz toda a diferença. E quando acontecer uma pergunta para você que é profissional que você não sabe responder, que realmente isso pode acontecer, já aconteceu comigo. Várias vezes até, não uma, porque eu já estou nessa profissão já há anos. E aí a pessoa faz uma pergunta que você não sabe responder. Primeiro de tudo, você tem que adquirir esse hábito de não transmitir o medo para o cliente ou a vergonha. E aí quando chega aquela pergunta que não se sabe, você tem que ser firme e ser sincero com a pessoa. Não sei, mas eu posso me informar ali e depois te trazer essa resposta? Mas sobre esse determinado assunto, eu não sei. Existem uma infinidade de assuntos sobre a nossa profissão. Existem diversas enfermidades, doenças também que podem ser tratadas e melhoradas com a musculação. Só que nós profissionais de educação física não sabemos todas as enfermidades. Tem coisas, nomes aí que a gente nunca nem ouviu sobre determinada enfermidade. E aí a pessoa chega na academia por recomendação médica ou quer te contratar com aulas particulares porque tem um problema X e precisa melhorar. Se você não sabe, não tem nenhum problema de você dizer que não sabe. A sinceridade é a alma do negócio. E você, passando essa sinceridade para o seu cliente, que você não sabe, mas você vai estudar e você vai tentar reunir todas as informações e fazer o melhor para ele, vai fazer toda a diferença. E aí ele vai ter mais confiança de ficar com você, porque ele percebeu que você é sincero, é extremamente profissional e vai fazer o melhor por ele. Sejam todos bem-vindos aí, quem está chegando agora. A Jéssica, a Andréia, o André entrou aí na nossa live. Sejam bem-vindos. Nós estamos falando aqui sobre a vergonha e como se tornar mais autoconfiante. Né? Nós estamos na nossa live de número 14. Deixa eu só... É número 14 mesmo. Essa live ela vai ser disponibilizada aqui no meu Instagram por uma semana. Depois eu vou deixar ela disponível por 2 semanas no canal do meu YouTube, Renan Demarque Treinador. E aí depois desse período eu tiro ela dessas redes sociais e deixo somente na plataforma. Então tem bastante conteúdos aqui, bastante dicas que eu estou dando nessa live. Você pode estar assistindo novamente depois. E você que está vendo o replay gravado aí depois, se você tiver alguma dúvida também, você pode deixar um comentário, ou se não, me manda lá no direct mesmo alguma pergunta, pode entrar em contato comigo que eu vou responder a todo mundo. Seja você aluno, seja você instrutor, seja você personal trainer, seja você um profissional de educação física ou não. Eu estou aqui para poder te auxiliar e te ajudar da melhor forma que eu conseguir. Então nós estamos falando aqui de fazer, criar o hábito de você trabalhar e ir perdendo a sua vergonha. Então eu estava falando que o profissional não deve demonstrar medo, não deve demonstrar vergonha. E quando você age com sinceridade para com o seu cliente, ou com as pessoas que estão ali com você, seus cooperadores, os seus patrões, né, os seus empregadores, faz toda a diferença. Então você não precisa saber tudo, só que você precisa demonstrar que você está evoluindo. Esse aí é o segredo da coisa, é a alma do negócio. Essa semana eu fiz reuniões e conversei com 3 profissionais de educação física, 3 treinadores, e eles relataram para mim sobre as suas dificuldades e vergonhas na hora de fechar com o cliente, a vergonha de chegar até o cliente, atender para demonstrar o trabalho. E foi por isso que eu criei essa live.
E você vai perder isso daí quando você tem autoconfiança, que você tem um bom conhecimento sobre a sua profissão e principalmente pelo hábito de fazer, ir lá e repetindo. Quanto mais você fizer, mais você vai adquirindo confiança para continuar fazendo. Não se preocupe também se você é um profissional e está querendo fechar aulas particulares e às vezes não está dando tão certo, você faz um monte de aulas experimental, mas não consegue fechar, não tem problema, só não desiste. O começo às vezes é assim. Você não vai chegar e ter toda a sua agenda lotada com aulas particulares de uma hora para outra. É constantemente o seu trabalho. Você tem que estar aí repetindo. É como uma venda. Você vai tentar vender um produto, se você é vendedor, você vai tentar vender ele 10, 20, 30, 50 vezes para começar a malemar adquirir um cliente que vai dizer sim. Então você tem que tentar várias vezes para conseguir receber um sim que a pessoa vai comprar o seu produto. E com o personal trainer às vezes não é diferente. É por isso que quando você está demonstrando o seu trabalho, você está dentro da casa como um instrutor, você tem que atender o máximo de cliente que você conseguir e demonstrar o seu trabalho, aplicar aquele conceito de rodar a casa e perder esse medo, perder a vergonha e aplicar o conceito de rodar a casa. Porque ali quando você está demonstrando o seu trabalho, você está como se estivesse tentando vender o seu serviço. E aí aquela pessoa vai gerar interesse, ou senão ela vai indicar você para alguém e você fecha aulas particulares. Agora, como que você vai tentar vender esse seu serviço se você é um instrutor que fica parado no meio da academia, não ajuda ninguém, ou vive no celular, fica boiando? O que também mata um instrutor, um profissional de educação física, é quando uma pessoa vai chamar o instrutor para auxiliar, fala assim, dá uma ajuda aqui, e ele vai morrendo, vai arrastando o pé, vai com um desânimo danado. A pessoa, meu Deus do céu, se eu travar aqui eu morro, que esse aí não vai aguentar não, tá pior que eu. Então não pode deixar isso daí acontecer. Você tem que ser, ainda mais que a gente mexe com atividade física, com várias pessoas, nós temos que ser dinâmicos e enérgicos. Já ajudar. E ainda dar umas gritadas na orelha para a pessoa. Vai, vamos, outra, faz outra. Então você tem que ir atendendo esses conceitos aí, e aplicando na prática isso que eu estou falando. Rodando a casa e demonstrando o seu serviço para ir tentando fechar negócios, né? Para ir a pessoa tendo confiança em você e tendo vontade de te contratar como personal trainer, que já é aula particular, onde você vai aumentar seu faturamento e lucrar mais. Outra questão que eu quero falar aqui sobre a vergonha é a das redes sociais. Então nós estamos entrando aqui no último ponto que eu quis trazer aqui para vocês, que é das redes sociais. Existe muitas pessoas que têm vergonha de ir trabalhar ou mexer com as redes sociais. E eu também, como eu falei no começo desse vídeo, né, dessa nossa live, tive vergonha para fechar, para ir conversar com as pessoas, clientes, tive que ir tendo esse hábito de conversar e ir perdendo. E também agora nas redes sociais, que eu comecei a trabalhar nesse campo, na internet, eu também tive muitas dificuldades, tive muitos problemas para trabalhar aqui, também tive vergonha. E eu estou desbloqueando essa vergonha ainda. Os meus alunos lá, se você entra na minha plataforma, na minha área de membros, e você vê as primeiras aulas, eu tô todo travado, falo bem mais duro, né? Não consigo me soltar tão bem, e hoje eu já estou bem melhor. As pessoas, a minha sócia, a Andrea, que estava comigo, via da minha dificuldade, se eu fosse gravar um vídeo, ia repetir ele umas 100 vezes, ou mais, para falar uma palavra, porque eu não conseguia. E talvez porque eu trabalhei muito com essa questão de filmagem, estava sempre atrás da câmera, algum bloqueio se gerou em mim. Só que pelo hábito da repetição e ir fazendo, eu estou aqui hoje fazendo uma live. Mas não significa que eu melhorei de uma hora para outra ou que eu já estou 100%. Não. Só significa que eu estou melhor do que antes. E amanhã eu vou estar melhor do que hoje. E quando você começa a fazer esse trabalho, que nem eu estou falando aqui das redes sociais, mas em qualquer outro tipo de trabalho, quando você começar a fazer e ir desbloqueando essa vergonha, você não vai estar aqui nesse ponto e já melhorar assim. Isso não vai acontecer. É como se fosse investimentos em ações. Você vai fazer, vai melhorando. Só que vai ter uma hora que você vai melhorar muito, você vai estar muito entusiasmado, você vai estar bom.
eu vou, que nem na live, eu vou ligar e vou falar pra caramba, não vou travar, não vou gaguejar, vai fluir as ideias. Algumas aulas que eu vou criando aí também, que é as aulas que eu gravo, tem aulas que eu fluo, tem aulas que tá muito bem. Aí no outro dia eu vou fazer a aula, parece que eu já tô menor. Aí vai fazendo isso aqui, ó, vai subindo e vai descendo. Só que eu comecei o ponto aqui. Então, se eu comecei o ponto aqui, mas eu estou melhorando e vai acontecendo isso, mesmo quando eu tenho os picos que eu diminuo a minha naturalidade ou que eu diminuo a minha performance, só que mesmo assim eu estou num ponto bem maior do que onde eu comecei. Isso faz diferença. Então você é um ser humano, não é todo dia que você vai estar bem. Não é todo dia que você vai acordar, nossa, hoje o dia tá excepcional, vou tá tudo lindo. Não é assim que funciona. Vai ter dias que você está desmotivado, vai ter dias que você está triste, vai ter dias que você não está bem, não quer ver ninguém, não quer ver as pessoas. Só que mesmo assim, você está melhorando. E aí, se você está hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, mesmo que você tenha as suas recaídas, você está um profissional melhor. Por isso que você tem que estar sempre em constante evolução. E essas dificuldades, essa vergonha, eu percebi muito quando eu vim para o mundo digital. Então, e eu tenho bastante, eu já conversei bastante com estagiários e com profissionais que eles não conseguem ir para esse mundo digital com medo e com vergonha. E medo e vergonha das diversas formas que eu falei para vocês, de estar em contato com o cliente e principalmente aí já vai envolver um conceito de ter vergonha de outros profissionais também. Por quê? Porque está registrado. O que eu estou falando aqui vai ficar registrado. E aí depois tem aqueles comentários de pessoas que acham que sabem sobre a profissão, que estudam pelo YouTube, acham que sabe, e vêm desconcordar em algum ponto. Ou algum profissional que por maldade vem querendo tirar a sua autoridade. Isso daí pode acontecer e as pessoas têm medo disso. E têm vergonha de que isso possa acontecer. E nós não podemos ter esse medo e essa vergonha. Outra questão também é que na hora que você está escrevendo um post, você está escrevendo sobre um determinado assunto, você vai falar sobre um determinado princípio, que nem eu gosto do treinamento de alta intensidade. Você vai colocar o mundo isso daí. Vai ter profissionais que concordam, vai ter profissionais que não concordam. Como tudo na vida. Tem pessoas que acham certo uma coisa, tem pessoas que não acham errado outras coisas. E isso vai criar concordância e discordância. Então, isso daí acaba trazendo um certo desconforto para esses profissionais aí que irem até o digital, irem nesse mundo aí que é das redes sociais. E tem que se perder, você tem que ser, por isso você tem que sempre estar estudando e evoluindo sempre e ser autoridade em um determinado assunto, para entender o máximo sobre determinado assunto. E quando você faz isso, quando te questionarem sobre as coisas, você sabe como sair, você sabe como contornar. E se você não estiver preparado ou não saber ali naquele ponto como sair de determinada situação, é uma experiência de vida. Você vai saber sair disso na próxima. Você só não pode ser bloqueado pelo seu medo de ir mostrar o seu trabalho ou pela sua vergonha. Quando eu comecei aqui a gravar os vídeos, eu tinha uma vergonha danada. E aí eu comecei a fazer ao vivo para perder a minha vergonha. Então, eu estou criando as lives também para ir perdendo a minha vergonha e para ir me desbloqueando, porque futuramente eu quero estar com algo melhor, maior, só que eu preciso começar de algum ponto. Se eu nunca começar, sempre vai ter o medo, sempre vai ter a vergonha, sempre vai ter desconfiança de se vai ou não dar certo, e aí você nunca anda para frente. Então você tem que começar a fazer. Você não precisa ser o melhor profissional do mundo no momento, mas você tem que estar na sua cabeça enraizada que você precisa ser um profissional que vai estar melhorando sempre. Há uma diferença. E se você vai estar melhorando sempre, já começa a fazer. Você não precisa estar preparado para fazer uma coisa. Você tem que ir se preparando. É isso que você precisa fazer. Então, esses são os conceitos aí e opiniões que eu venho trazer para vocês sobre a vergonha. E eu espero ter ajudado bastante vocês aí. E eu espero ter auxiliado profissionais, instrutores e personal trainers sobre esses determinados assuntos. E dou a dica de que você precisa sempre estar praticando. Vai praticando, vai praticando, vai praticando, que você vai perdendo sua confiança, sua vergonha. E quando você tiver mais autoconfiança, você vai conseguir fechar negócios melhores,
você vai conseguir ter mais clientes e encher sua agenda, porque é aquilo que eu falei antes, uma pessoa, quando ela vai contratar um personal trainer, ou quando o dono da academia vai contratar um instrutor, ou fazer fechar a parceria lá de estágio, ele não está procurando a primeiro momento a melhor pessoa que sabe sobre o treinamento e sabe sobre os princípios de treino. Ele está procurando uma pessoa que sabe lidar melhor com os clientes, para atender os clientes. E um profissional que demonstra ser interessado na profissão com a intenção de estar melhorando sempre. É isso que faz a diferença. Então, a pessoa, quando vai contratar um personal trainer, ele às vezes não procura o melhor personal trainer, o cara que sabe mais sobre treinamento, mas sim aquele que se dá melhor com ele, porque vai viver 1 hora ou mais do dia, várias vezes na semana, com aquele indivíduo. E ninguém vai querer lá ao lado uma pessoa chata, uma pessoa carrancuda, uma pessoa que não é agradável, não tem uma personalidade atraente. Então, ou uma pessoa que é muito vergonhosa e tem medo de tudo. Então vai quebrando esses medos e vai quebrando essas suas vergonhas. Tá ok, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora que a live está se encerrando. Então, só lembrando aí, ela vai ficar disponível aqui no meu Instagram por 1 semana. Depois ela sai do Instagram, vai ficar 2 semanas no canal do meu YouTube, para quem quiser ver alguns conceitos de novo, replay. E se você é instrutor, personal trainer, profissional de educação física, quiser saber alguma coisa, só me chamar no direct, que no que eu puder te auxiliar, que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Não tenham medo, não tenham vergonha de me chamar ali e fazer suas perguntas. Mesmo que você goste de treinamento, que quer saber alguma coisa, para qualquer um de vocês, pode me chamar ali, que no que eu puder ajudar, eu estarei ajudando, beleza? Eu sei que tem um delay aí, então vou esperar um pouco, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Obrigado para você aí que assistiu a live, vocês que entraram na live aí. Obrigado a todos. Obrigado a você que está vendo o replay, que está assistindo essa aula aí algumas semanas depois, ou você que está assistindo somente na plataforma depois de algum tempo. Eu espero que essa live tenha te ajudado bastante, que você vai, a partir desse momento, diminuir a sua vergonha. Então, não precisa acabar com ela de uma hora para outra, mas ir melhorando a sua vergonha aos poucos, pelo ato da repetição, né? Que você vai praticando e vai dando a sua naturalidade ao seu trabalho, e isso vai fazendo a sua vergonha diminuir. E também adquira conhecimento sobre a sua profissão, porque se você tiver conhecimento sobre a sua profissão, tiver autoconfiança no seu trabalho, nas coisas que envolvem, assuntos que envolvem a sua profissão, isso te dá autoconfiança, automaticamente já diminui a sua vergonha. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar a live por aqui. Obrigado a todos vocês. Uma boa quinta-feira a todos. Um bom final de semana a vocês aí. Aproveitem bem aí o final de semana e o feriado de carnaval. Um abraço a todos e fiquem com Deus. E nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, em mais um Café pro Treino. Um abraço a todos.